Vamos dar aqui uma mudada de assunto, de uma coisa que eu quero muito saber, que é justamente que você tocou na sua primeira resposta, que é que você é um militante pelo software livre. O que significa isso? É, E- qual é o problema e qual seria o ganho? Sim, beleza. Eu vou explicar em 1 minuto ou 2 o que é software livre e daí depois recomendar pro pessoal. Tem um vídeo no canal que é o Movimento do Software Livre no Brasil, onde eu falo sobre o software livre, a origem do movimento nos Estados Unidos, como ele veio pro Brasil, como ele floresceu, o que ele virou aqui no Brasil. Mas em resumo, software, né, é os programinhas que a gente roda dentro do computador. Soft vem de maleável, mole, né? Versus hardware, que é duro. Hardware é as máquinas do computador, ele sempre faz a mesma coisa. O programa o comportamento do software, né? O programa o comportamento do hardware, né? Então, permite a gente fazer todas essas coisas maravilhosas que a gente faz versus ser só uma calculadora muito rápida, que é o que o computador é. E a ideia do movimento do software livre, que começou lá final da década de 80 nos Estados Unidos, nas faculdades de computação lá, era que o conhecimento de como os programas funcionam, como eles podem ser modificados e a redistribuição deles deveria ser aberta para que a gente pudesse estudar, aplicar ele na nossa própria realidade, modificar o que fosse necessário e também, se quisesse abrir uma empresa, vender, isso também se é possível, mas que a gente fizesse isso de uma maneira aberta e colaborativa. Com o desenvolvimento do mercado de computação, um dos grandes expoentes sendo, por exemplo, a Microsoft com a venda do Windows, vendendo o Windows como um produto, o modelo que venceu durante a década de 90, ali o início dos anos 2000, era vender software e logo, se eu revelar como ele é feito, se a gente puder modificar, estudar ele, isso retira o valor do produto, né? Então, o movimento do software livre se colocou muito em oposição a esse modelo de distribuição, produção de software baseado na venda, e teve uma oposição muito grande da Microsoft, a gente pode dar, e de todo o movimento de software proprietário, que a gente chama, que são esses. Dá para dizer que o movimento não teve êxito nisso, porque hoje o modelo do software proprietário ainda é muito forte, mas o modelo de software hoje ele não é mais baseado na venda como uma caixinha de software, né? Ele é muito baseado nas assinaturas e no uso de plataformas que estão monetizando de alguma outra maneira, né? A gente já falou dessas maneiras, com propaganda, com o uso de dados para vender esses dados, como outras coisas e tal. Então, o movimento do software livre hoje, ele faz esse ativismo ainda em prol de que todo software seja livre. E eu digo que eu fui um ativista desse movimento, sou um ativista desse movimento ainda, mas eu já sinto que eu divirjo bastante das ideias originais, porque eu acho que o movimento hoje ele é muito focado nesse aspecto técnico da liberdade de uso, de estudo do código, e menos nos aspectos práticos de como isso vai se expressar na realidade, como a gente vai modificar a realidade, melhorar, né, a vida das pessoas como um todo fazendo isso. Porque eu acho que o movimento ele é pouco envolvido com as questões políticas e essas coisas todas que eu estou trazendo para vocês. Ele fica muito preso na parte técnica, achando que se a gente, de alguma maneira, transicionasse todo o software para que ele fosse a livre, aberto, a gente melhoraria o mundo, quando eu acho que não, né? A gente poderia estar no mesmo mundo com todo o software livre, aberto, e provavelmente a gente ia ter os mesmos problemas. São coisas diferentes, né? Mas é um movimento muito legal, que eu faço parte, é um ativismo muito bom e é uma politização importante da tecnologia, esse movimento. Está Mas, vivo enfim, ainda, hoje então. tá vivo. Mas no Brasil ele já foi muito mais forte. O vídeo que eu falo do movimento no Brasil, na minha cidade, que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, esse movimento foi muito forte, capitaneado pelo PT daqui. O Olívio Dutra, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, tinha um discurso avançadíssimo sobre essa questão do software livre. Se vocês puderem pegar alguma entrevista deles, mais avançado do que pessoas que falam hoje dentro da esquerda. E se formou aqui uma comunidade muito forte de que fazia uso disso. No primeiro governo do Lula, isso também foi muito incentivado. A gente criou aqui em Porto Alegre o Fórum Internacional do Software Livre, que foi o maior evento de software livre da América Latina, que é bem interessante, ficou no eixo aqui, né, de Porto Alegre, não no eixo Rio-São Paulo, exatamente por causa dessa influência muito grande que esses movimentos tiveram. Mas o movimento, ele, com a saída do PT, já ali pelo segundo governo da Dilma, depois com o Temer, foi retirado o incentivo, foi retirado essas prioridades e o movimento deu uma murchada, assim. Ele ainda existe, mas ele não tem a força que ele teve no Brasil mais,
acho que a gente tem que revitalizar e a gente tem que entender os erros de por que ele não conseguiu avançar depois desse ponto no Brasil e, enfim, politizar mais ele. É umas coisas que eu defendo. O Linux tem a ver com isso? Tem. E ele é um caso de sucesso? Sim, sim. Eu vou dizer até assim, ó, sim e não, tá? Porque eu acho que isso é uma boa discussão pra gente fazer. O Linux, e daí eu já vou para o pessoal que é da comunidade aí no chat. O GNU/Linux, porque ele é uma junção de 2 projetos. O pessoal do projeto GNU fica um pouco sentido com o nome mais popular que é Linux, porque acaba havendo um apagamento desse projeto. E ele é um projeto de um sistema operacional livre, né? E a questão do GNU é importante, porque digamos que quem fez metade do trabalho foi o Linus Torvalds, que é o fundador do projeto Linux, e a outra metade foi feita pelo projeto GNU, que está mais ligado com o pessoal que criou o movimento software livre nas faculdades, que eu falei para ti antes, o que é ligado com Richard Stallman. E eles têm visões que são um pouquinho antagônicas sobre qual é o papel do movimento software livre. É um pouco difícil da gente entrar aqui também em todos os detalhes, mas existe o software livre e o software aberto. Eles são movimentos que são muito parecidos, mas eu posso dizer, digamos que o software livre ele está mais ligado com o aspecto à esquerda dos Estados Unidos. Então tem muito a questão de, não, ele é livre como liberdade de expressão, ele é livre como... Ele é livre para estudo, livre para o livre conhecimento, e o software aberto, ele é aberto para que possam se formar novos negócios, ele é aberto para que a gente possa estudar e treinar pessoas no mercado para usar. Eles têm, digamos assim, um cerne muito parecido, inclusive pessoas transitam entre os movimentos, mas eles são meio que 2 faces da política dos Estados Unidos. Sendo o software livre esse movimento que é um pouquinho mais à esquerda. O interessante de ver ele aqui no Brasil, e eu vou chegar na questão do Linux, né? Desculpa. É que daí ele se adapta à realidade local aqui, que nem eu disse, uma esquerda do Brasil que começou a ver esse movimento como um país inserido numa lógica de terceiro mundo, entre aspas, e como ele poderia fazer uso disso. Então vira um movimento com uma política diferente e tal. O Linux, ele tá... GNU/Linux, né? Ele tá inserido muito na lógica do aberto, ou seja, isso aqui nós vamos ganhar dinheiro com isso. Nós vamos permitir o livre empreendimento com isso. É mais eficiente fazer isso. Eles fazem o argumento econômico. Mas a comunidade toda partilha disso ali, assim. Dessa ideia, todo mundo se encontra ali. Então, de novo, recomendando no canal o vídeo sobre o movimento software livre. Tem um momento legal do vídeo lá, que eu cito o trabalho do Rafael Evangelista, que ele fez um recorte sociológico do Fórum do Software Livre em Porto Alegre. E ele fala das diferentes tipos de pessoas que vão no evento. Então ele fala das pessoas que são mais idealistas, ligado a uma política de esquerda. Ele fala das pessoas que talvez tenham um cargo do governo e estão pensando em como o software livre se encaixa no que o governo pode fazer. Tem as pessoas que são donos de empresa, startups e estão pensando naquilo ali. Tem as pessoas que elas só são alunos de faculdade, que gostam de tecnologia e estão nesse evento. Então tem tudo isso, e o Linux ele é o maior projeto de software livre hoje, ou software aberto, né? É confuso. E enfim, e todo mundo faz parte dessa grande comunidade. Então, por isso eu disse meio que sim e não. Sim, mas o Linux, ele às vezes até meio avesso a essa questão de ativismo, o projeto em si. As pessoas que estão lá dentro são assim. Então, espero que tenha ficado claro. Muitas coisas. Ajudou bastante. Eu me lembro de falas do Olívio Dutra sobre soberania, cara, há décadas atrás. Mas nesse caso que você estava falando do software livre, como é que o programador ia ganhar dinheiro? Porque então, assim, a gente pode pensar no... Isso era uma discussão que eu acho que era muito maior, inclusive no início dos anos 2000, quando tinha os primeiros fóruns de software livre. Isso era o que estava na boca de todo mundo, essa discussão. Hoje eu acho que a gente já percebeu um pouco mais, porque a venda do software ele acaba não sendo o fim da tua empresa. Então, por exemplo, a tua empresa, o serviço dela pode ser implementar um laboratório de computação que uma faculdade vai usar, e daí para isso nós vamos usar Linux, nós vamos usar softwares livres, nós vamos talvez montar os computadores, te vender os computadores, mas a gente não vai te vender uma caixinha escrito Linux e dizendo instala.
Ou a gente pode até fazer isso, porque dependendo você não tem a habilidade técnica para você mesmo instalar Linux em todos os computadores, para customizar todas as coisas. Então, assim, é bastante possível, várias empresas fazem isso. Inclusive hoje a computação em nuvem, isso, de novo, uma outra contradição. Computação em nuvem, então, os produtos que o Google está nos dando, que a gente usa, os produtos da Amazon, do Facebook, por trás eles usam muitos projetos que são abertos, que são mantidos pela comunidade e que são abertos, mas o produto final deles não é, né? Por exemplo, uma biblioteca de compressão de arquivos, o Google com certeza usa lá para o Google Drive, mas eles não me vendem diretamente essa biblioteca, eles me vendem, ou às vezes me dão de graça, né? O Google Drive, mas ganham dinheiro em cima disso. Então, hoje, essa pergunta de como ganhar dinheiro com software livre, ela já está respondida. A pergunta que não está respondida é como a gente financia o software livre se a gente não consegue ganhar dinheiro com ele. Eu, inclusive, lancei um vídeo sobre isso hoje no canal, e daí é muito mais difícil. Já é outro problema.